Fala rapaziada, estou aqui começando um vídeo um pouco diferente, porque eu estou um pouquinho doente, mas conforme o título aí que eu vou colocar, eu vou mostrar um dos primeiros produtos, aliás, o primeiro produto que eu vendi aqui na rua, nas ruas de São Paulo, né? Caminhando. Eu meio que, esse começo meu meio que foi um começo, vamos te dizer, um começo pela dor, sabe? Que não foi um incentivo da minha parte, que eu acordei num certo dia maravilhoso, que nem no conto de fadas, e falei, vou vender um produto hoje. Eu simplesmente fui forçado. Peraí, deixa eu beber meu cafezinho aqui. Apesar de eu estar doente, o cafezinho me dá um ânimo pra falar. E eu fui forçado a vender o meu primeiro produto porque na época eu morava apenas eu e meu pai. E acabou acontecendo um acidente com meu pai. Meu pai acabou quebrando a perna, machucando a perna. E nessa época eu tinha 15 anos de idade. E, e eu pensando ali naquela casa, o que, que eu poderia fazer, né, para poder ajudá-lo, né, e também ajudar a mim, porque as contas não quer saber se você está doente, se você não está, e as coisas têm que ser pagas. Também meu pai estava precisando de medicamento na época e também transporte para o hospital e também pagar o aluguel que faltava poucos dias. Então, na minha mente ali eu acabei pensando de um jeito mais fácil para ganhar dinheiro, só que de um jeito honesto, né? E então eu fiquei pensando ali alguma coisa que eu poderia vender. E eu nunca tinha feito isso antes. De vender, eu já tinha vendido na feira, mas eu nunca tinha saído nas ruas, principalmente em São Paulo, que eu tinha chegado há pouco tempo, para oferecer algum tipo de produto. E também não tinha dinheiro para investir, né? Aí eu comecei a falar com Deus e pensar em alguma ideia de algum produto para me vender alguma coisa fácil. Então eu tive a seguinte ideia, gente, eu peguei aquelas garrafinhas, sabe, de 500 ml de água, aquelas garrafas de água mesmo, de 500 ml. Tinha acho que umas duas ou quatro na minha casa, e como lá tinha bastante produto de limpeza, que era um produto, que era um limpa-tudo. Aí eu tive essa ideia de encher esse produto e poder sair na rua para vender. Umas ideias, foi Deus que me deu essa ideia, eu não sei nem como eu pensei nisso. E simplesmente tinha umas quatro garrafas, né? O meu plano era o quê? Vender a R$ 5 cada uma delas. Na minha mente saiu tudo perfeito, né? Mas eu tinha que conseguir mais garrafa, então naquela época eu era ainda um garoto um pouco vergonhoso, ainda ligava um pouco para opinião e não tinha muita habilidade de conversa, de persuasão, não sabia nem o que era isso. Não tinha muita habilidade para conversar e para convencer as pessoas. Mas o primeiro passo que eu fiz foi procurar as famosas garrafinhas de 500 ml. Eu fui no parque e coloquei a minha vergonha para dentro, sabe aqueles parques ecológicos? E comecei a pegar aquelas garrafinhas. E algumas pessoas me olhando, sabe? Aquele olhar de julgamento, sem saber pelo que você está passando. Mas eu pensei em parar, em desistir, mas eu lembrei que eu não tinha essa opção, que eu necessitava realmente disso. E eu consegui mais 6 garrafinhas. E fui para casa correndo, porque eu ainda estava pensando, ainda criando coragem para vender nesse dia. Então eu simplesmente fui, enchi as garrafinhas, peguei minha bolsa de escola, né? Eu ainda estudava na época. E fui pra rua com todo medo do mundo, não vou falar, não foi nada fácil, foi com muito, muito medo mesmo. E medo do julgamento, sabe? Julgamento das pessoas. E fui pra rua, né? Caminhando, caminhando.
até chegar nas primeiras abordagens, e aí eu resolvi entrar nos primeiros comércios, né? Que foi um salão de beleza. E logo de cara, um salão de beleza lotado, gente. Logo de cara, eu já quis começar daquele jeito, né? Aí eu ofereci pra dona, né? Eu não lembro muito bem nem que palavras que eu usei, mas eu sei que ela foi muito grosseira comigo. Então eu já comecei o dia de um jeito bem negativo. Também pelo meu tom de voz, que na época era um pouco baixo, então eu acho que eu não consegui converter com isso. Eu fui aprendendo com o tempo que a venda precisa de um tom de voz, de um tom imperativo que você conecta mais com o cliente. Mas para mim dominar isso demorou muito tempo, gente. Era apenas uma criança, sabe? Não sabia fazer esse tipo de coisa. E a frustração tomou conta e para conseguir fazer a minha segunda abordagem eu já tive mais medo e fui caminhando, olhava para as pessoas e não conseguia abordar. E nesse caminhada, acabei chegando na cidade vizinha, né? E eu fui oferecendo um bar, né? Que apesar de estar todo mundo bêbado, foi as pessoas que me trataram melhor. Eu lembro desse bar até hoje. Não sei porquê, né? Mas os bêbados geralmente são os meus melhores clientes, me tratam muito bem. Eu fiz a minha abordagem pro dono do bar e eu consegui. Pedi um paninho pra ele, né? Eu falei: olha, esse produto aqui, ó, é um produto que vai deixar tudo limpo aqui no seu bar. Eu só preciso de uma oportunidade para demonstrar o meu trabalho. E foi essa frase que eu vi que convertia e eu consegui. Eu falava para todo mundo essa frase. Aí eu consegui vender o meu primeiro produto, depois aí de umas 2 horas e poucas, meus primeiros R$ 5, eu consegui vender. Aí eu vi que o negócio dá certo, né, gente? Que não é por causa de algumas pessoas que vai maltratar a gente na nossa jornada que a gente tem que desistir. E é isso aí eu vendi meu primeiro e eu vi que esse método dava certo, então eu ofereci todas as outras vezes falando esse tipo de coisas. Eu só preciso de uma oportunidade para demonstrar meu produto, que ele vai deixar o seu local todo limpo. E aí a pessoa falava ou não, ou então deixava eu passar o produto no local, né? Que era um tira-manchas, tira tudo. E foi indo, gente. Nesse dia, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Meu pai me esperando em casa. Eu ainda precisava comprar as coisas no mercado. Tava contas atrasadas. E eu tinha, do nada, eu tive que aprender deixar de ser moleque e virar homem nesse dia, né? As ruas de São Paulo, gente, me ensinou bastantes coisas. E eu tive que aprender na marra, pela força mesmo, pela força das ruas. E nem todo mundo vai ser bonzinho, mas também nem todo mundo vai ser do mal. A gente vai conhecer bastante pessoas boas e pessoas ruins, e a gente tem que focar nas pessoas boas. E eu continuei abordando. E nesse meu primeiro dia eu fiz um resultado aí de vendi 8 garrafas e fiz no meu primeiro dia R$ 40 de vendas. Eu não considero isso nada maravilhoso, porque R$ 40 na época não deu para fazer quase nada, apenas para fazer umas comprinhas ali no mercado. Mas aí eu falei, num dia eu vou fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e multiplicar a minha mercadoria, porque quanto mais mercadoria eu tiver, e quanto mais cedo eu for, quanto mais eu vender, mais dinheiro eu posso ter. E foi essa mentalidade que eu fui formando aos meus 15 anos de idade, através desse sofrimento. Mas deu tudo certo. Eu fui vendendo dia após dia. E até hoje eu tô aí vendendo aí, gente, como vocês acompanham nesses vídeos. Só que agora eu me considero muito mais profissional de quando eu comecei. Claro que tudo a gente começa ruim e vai melhorando ao longo do tempo. Tudo que você for fazer na vida, certamente vão te julgar no começo, mas você tem que persistir e achar o jeito certo de fazer. Eu achei o meu e você pode achar o seu também, seja na venda, seja
em cortar um cabelo, em fazer um serviço de carro, não importa qual seja a sua profissão, você tem que melhorar, sabe? E essa experiência eu vou guardar aí pro resto da minha vida, aqui no meu peito, porque sempre quando eu tô meio pra baixo e triste, eu lembro que eu já passei por coisas aí bem piores e isso me dá força aí pra continuar. E hoje sim, gente, hoje meu pai já tá melhor, ele já não mora mais comigo, já tá tudo bem com ele. E, e eu tô aí na batalha, né? E esse foi o meu começo das minhas vendas. E se você gostou aí do conteúdo, gente, eu espero aí que vocês se inscrevam aí e me ajudem a continuar aí. Até o próximo vídeo, tá? Vou terminar meu café. Foi.